E aí, gente, começamos o segundo episódio da série da Nova Jerusalém. Hoje a gente vai ouvir sobre a mensagem de esperança. João precisava passar uma mensagem de conforto para as igrejas da Ásia Menor, porque eles já tinham passado por diversas provações. A gente precisa lembrar que João está escrevendo no contexto do Império Romano, o Império Romano totalitário e severo, e essas igrejas e esses cristãos já tinham, inclusive, na década de 60, passado por perseguição. Que tipo de perseguição foi essa? Lá na década de 60, alguns relatos dizem que um fogo aconteceu e o responsável por esse fogo, o primeiro acusado, teria sido Nero, o imperador. Mas Nero, para sair dessa enrascada, dessa acusação, ele diz: olha, não fui eu responsável, os responsáveis foram os cristãos. A partir do momento que Nero faz isso, existe uma perseguição, uma das mais sanguinárias que já existiram na história do cristianismo. Então os cristãos, assustados com tudo isso, recebem essa carta de João que quer passar esperança para eles. Porque em Apocalipse, a esperança, ou seja, uma visão do futuro, me dá hoje condições de viver de maneira apropriada hoje. Essa é a intenção de João. E Apocalipse 21, 3 está escrito assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. A gente viu antes que João diz que a Nova Jerusalém é o novo céu e a nova terra. E se tudo é novo, a nossa experiência de Deus nesse lugar também vai ser nova. É por isso que ele vai falar que o tabernáculo de Deus está com os homens. Essa palavra no grego é a mesma palavra usada para tenda no Novo Testamento, onde Deus habitava para o povo de Israel. É a mesma palavra usada para tabernáculo. Então João está falando, existia apenas um lugar onde Deus habitava no Antigo Testamento há muito tempo atrás. Agora, essa cidade, a Nova Jerusalém, toda ela será a habitação de Deus. Então, nós estaremos habitando nele e ele estará habitando entre nós. A presença de Deus na sua integralidade, em toda a plenitude. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. No lugar onde existe a habitação completa de Deus, a morte já não existe mais, porque ela já foi derrotada por Jesus. O Império de Roma ou qualquer outro sistema mundano não tem mais controle, porque todos esses sistemas até hoje foram corruptos e falhos. Mas o sistema de Deus será perfeito e ele não provoca a morte, mas ele só provoca a vida. Então no livro de Apocalipse, a morte é algo a ser derrotado e já foi derrotado, porque agora é espaço para uma nova criação e espaço para a ressurreição. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E percebe que algo que João tenta fazer o tempo todo é nos levar aos profetas do Antigo Testamento. E a gente pode lembrar de Isaías, quando Isaías profetiza que Deus estaria fazendo tudo novo. O profeta Isaías está falando sobre livrar Israel da Babilônia, então colocar Israel no novo êxodo, onde ela está saindo do Egito, ela está saindo da Babilônia, e ela vai encontrar novamente a Jerusalém. Só que para João, essa redenção final e completa não está mais no ambiente geográfico, ela está agora no ambiente espiritual. E a Babilônia que eu estou saindo é esse mundo, é o Império de Roma para João. E João está falando, olha, a gente vai viver um novo êxodo, e esse novo êxodo terá o fim na Nova Jerusalém, onde todas as coisas serão novas. E a Bíblia diz que aquele que estava sentado no trono diz a João: escreva isto, pois tudo que será falado aqui são coisas verdadeiras e dignas de confiança. Os profetas do Antigo Testamento recebiam a ordem de ouvir e falar. João, ele recebe a ordem de ouvir e escrever, porque o momento agora pede uma carta para essas igrejas. Imagina que consolo foi para essas igrejas receberem essa carta de uma voz do trono que disse que essa carta precisava chegar para eles. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
Se ele diz está feito, a gente vai lembrar lá de Gênesis, quando ele viu que tudo estava bom e tudo estava perfeito e com a voz dele tudo foi feito. Então ele nos mostra que ele é o alfa e o ômega, porque ele estava lá desde o início, traçando o caminho para a nossa redenção. E ele continua aqui hoje, nos recebendo e recebendo todas as nações para que elas possam entrar na Nova Jerusalém. Ele diz: a quem tiver sede darei de beber da fonte da água da vida. Isso é um cumprimento de expectativas do Antigo Testamento que os profetas já vinham dizendo. A promessa de Jesus sendo cumprida, onde nós vamos finalmente viver a vida em abundância. Aqui, nesse momento, a sede é uma metáfora para aquele que precisa da presença de Deus. Se eu sempre tenho água, eu nunca vou sentir sede. E se eu sempre estou na presença de Deus, a sua presença nunca irá me fazer falta. Para concluir essa sessão, a gente lê o versículo 7. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Então a promessa que está sendo feita é que tudo isso será herdado para os filhos de Deus. Antes, os filhos de Deus eram a Israel, mas agora em Jesus, os filhos de Deus são todos aqueles que querem andar com a marca do Cordeiro, ou seja, seguindo os passos de Cristo. E o bacana aqui é que o versículo começa com o vencedor herdará tudo isso. Isso lembra muito de Paulo sobre a corrida e sobre persistência. E é isso mesmo que João está falando. Olha, vocês serão vencedores. Porque Jesus venceu, vocês também podem ser vencedores nele. Quem está realmente no controle do universo? Essa mensagem de conforto, versículo 3 ao 7 que João passou para essas igrejas, mostra que é Deus. Ele é alfa e ele é o ômega. Ele esteve no começo, ele esteve no fim, então por isso ele estará agora no meio, no momento que nós estamos vivendo hoje. Ele estará com a gente. O próximo episódio a gente vai falar sobre a mensagem de alerta. Então, assim como João passou essa mensagem de conforto para essas igrejas, agora ele vai passar uma mensagem de alerta. Características dessas pessoas que nunca entrarão nessa nova cidade. Será mesmo que elas não terão nenhuma chance? A gente vai discutir mais sobre isso. Valeu por acompanhar, fiquem com Deus.